Vamos chamar o seminarista Timóteo, irmãos, amém? Timóteo também, né, irmãos? Aqui é chovendo molhado, né? Passou por aqui ajudando, contribuindo. Eu sempre digo que essas pessoas, vocês devem manter em seus corações, sempre orando, agradecendo a Deus pela vida deles, né? De todos aqueles que, no momento turbulento, foi eles que Deus usou para continuar firme com vocês, amém? Então, ore, seminarista Timóteo, daqui a pouco termina, e aí Deus vai conduzir, não sei, Afeganistão, Paquistão, aquela redondeza fraquinha, ou se não, Venezuela, para ajeitar, dar uma ajudadazinha, né? Já que o homem caiu. Ei, vamos orar, irmãos? Em nome de Jesus. Pai, abençoa o teu servo Timóteo. Meu Deus, tu ministrou o seu coração, visitou, e o Senhor ministrou uma palavra. Estamos aqui, Deus, para ouvi-la independente, Deus, de qual forma for. Estamos aqui para aprender, para aplicar no nosso coração a tua palavra. Meu Deus, e também, Deus, praticá-la. Usa o teu filho poderosamente, derrama o teu espírito, dá ousadia, intrepidez. Meu Deus, usa o teu servo como tu queres nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade. Obrigado. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Meus irmãos, como é bom estar aqui nessa casa, na casa do Senhor, casa de oração, podendo adorar e glorificar o nome do Senhor. É muito bom estar aqui no meio do povo de Deus, junto com os irmãos, gente tão querida, amada, conhecida, né? O pastor Betinho brinca assim, mas pastor, o servo do Senhor, é interessante como que a gente só gosta de estar em lugares bons, né? Mas aí Deus vai lá e seleciona pessoas e coloca em lugares onde você nunca imaginou estar. É ou não é? Querer estar em lugares muito bons, ricos, onde todo mundo é próspero, as ruas limpas, né? Todo mundo com saúde, todo mundo próspero e com emprego, coisa boa demais, né? Mas aí ser chamado para um lugar mais difícil, esse que o pastor Betinho aqui citou, alguns deles, né? Não é fácil não. Então que a gente esteja orando pelos nossos irmãos, servos do Senhor, que estão agora enfrentando momentos difíceis, complicados, e a gente tem essa bênção de estar aqui, ó, com portas e janelas abertas, podendo adorar o Senhor, e a gente não sabe como isso é precioso. Mas aí, eu já queria aproveitar esse gancho para já emendar com o que a gente vai falar sobre essa noite, né? O que Deus tem aos nossos corações, ou para falar aos nossos corações nesta noite. Mas, ainda falando da felicidade de estar aqui, eu não poderia deixar de dizer, né? Como é bom ver as irmãs participando. Quando eu vi aqui, oportunidade, irmão Francisco, eu digo, eita rapaz, que benção, o irmão Francisco vai até cantar hoje. Quase que eu acertei, não era uma música não, mas trouxe uma palavra abençoada. Veja aqui o data show, o projetor, né? Bateria nova, só tá faltando. Não tem nenhum dos evangelistas ali não que toque bateria. Ou Mateus, ou Marcos, ou Lucas, tá visitando a de outra igreja. Pronto, já vai aprender bateria, já vai ficar aqui tocando. Gabriel vai ensinar, não é? Mas que bênção ver a igreja do Senhor crescendo, evoluindo, caminhando, prosperando. Mas, meus irmãos, como eu dizia, é muito bom a gente ouvir, falar, se puder, estar em lugares onde remetem, trazem à memória coisas boas para a gente, lugares que fazem com que a gente se sinta bem. Você já esteve num lugar onde você se sente bem? Numa casa, num apartamento, num sítio, numa chácara, como o irmão Francisco estava aqui falando, foi para o interior, para a cidade dele, lá da família, fez a fogueirinha dele e passou momentos bons ali. Você já teve em lugares assim? Certamente que sim, né? Olha aí. Teve ontem batalha, olha só, tá vendo? Na fazenda leiteira, lá tomando leite de gado, coisa boa demais. Tem lugares que são bons demais, é ou não é? Como é bom a gente estar em lugar onde a gente se sente bem, onde a gente gosta, aquele lugar ventilado, um lugar debaixo de uma árvore, onde a gente pode botar uma rede, descansar, é ou não é? Não é coisa boa? É coisa boa.
Só que, esse mundo, ele não é feito só de coisas boas. Infelizmente. Ainda não é assim. Ainda não é assim. Infelizmente, a gente passa aqui e acolá por algumas situações que é exatamente o oposto do que a gente está falando aqui. Tem lugares também que a gente diz, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Tem lugares que, não sei se você já passou por um momento assim, que você diz, Senhor, como é que o Senhor me trouxe até aqui, ou permitiu que eu chegasse até aqui, até esse lugar? Mas se fosse só lugar, estava bom. Lugar, eu digo, físico, né? Geográfico, um lugar como esse aqui. Tem lugares que remetem a gente a situações. Você pode até não se importar tanto com o lugar em si, mas aquilo remete a você uma situação difícil. Faz você lembrar de algum momento difícil. E aí você se pergunta, meu Senhor, por que o Senhor permitiu que eu chegasse até aqui? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida, na minha casa, com a minha família? Que situação é essa? Tem situações que a gente se depara como se fosse com o salmista. Lá no Salmo 137, o salmista ele já começa o salmo, no versículo 1, ele dizendo da tristeza dele. Como é que ele poderia cantar? Como é que ele poderia cantar se ele estava triste? Pendurou as harpas nos salgueiros, nas árvores, não tinha mais felicidade sequer para cantar. Abre a boca. O que a gente fez aqui? Um gesto básico, simples de cantar. Às vezes, a gente está tão angustiado, está tão ruim a situação, que a gente não consegue nem abrir a boca, colocar a voz, exaltar o Senhor e cantar. Está que nem um salmista. Está que nem um salmista. Esse salmista, lá do 137, ele estava passando uma situação muito conhecida. Nós, como povo de Deus, já conhecemos essa história, que é do exílio na Babilônia. E esse salmista diz, olha como eu tenho saudade de Sião, como eu tenho saudade de Jerusalém, como eu tenho saudade da minha terra. Senhor, como foi que eu vim parar aqui, na Babilônia, a milhares de quilômetros de distância da minha terra? Isso me traz uma dor, me traz uma saudade, uma tristeza tão grande que eu não consigo nem cantar. Como foi que eu vim parar aqui? Por que eu estou falando isso? Porque mais um ano terminou, mais um ano começou, e às vezes, eu não sei você, mas às vezes a gente tem a impressão de que a gente termina um ano com tanto aperreio, tanta correria e aperreio, que a gente diz, o que foi que eu fiz de bom? O que eu plantei de bom no ano que terminou, de 25. Aqueles projetos e planos que eu tinha no início do ano, quais deles eu consegui finalizar, concretizar? Quais deles o Senhor me abençoou ao ponto de eu dar glórias a Deus, agradecer? Aquilo que eu tinha planejado em janeiro, em dezembro de 25, eu coloquei lá o joinha, tiquei, botei o ok e olha, beleza, valeu. Se foi de melhorar no emprego, o emprego melhor não veio. Se foi de terminar aquele curso, não consegui terminar. Se eu não tinha emprego, queria arrumar um emprego, não consegui. Aquela situação familiar que não se resolve. E aí a gente começa um novo ano, 2026. Já começou, não está nem batendo a porta, já começou. No final do ano passado eu fui para um médico, e aí, já no finalzinho, era uma sexta-feira, já uma das últimas semanas do ano, agora em dezembro. E aí eram as 10h30 da manhã, quando eu cheguei no consultório dele, fui atendido por ele, e aí aquele médico me atendeu, e no final da consulta ele estava com uma expressão já de cansado, 10h30 da manhã, o dia só estava começando. E aí ele desabafou comigo, disse, Timóteo, como o dia está cansativo, parece que as pessoas, antes de terminar o ano, ficam naquela euforia, naquele frenesi, naquela agonia, porque querem trazer os
os seus exames, querem colocar e apresentar os seus exames para mim, e não pode virar o ano, não pode virar o mês de dezembro para janeiro. Em janeiro eu vou estar aqui, em janeiro eu vou atender, mas as pessoas estão naquela correria e querendo, porque querendo uma consulta e arrumar um encaixe, e eu torcendo aqui para alguém faltar e eu ter um momento de descanso, de paz. Quem aqui nunca foi num período de Natal, no shopping, no comércio, e aquela agonia, né? Que parece que o mundo vai acabar. Mas parece que a gente não está nunca contente, nunca satisfeito. Um ano termina, o outro ano começa. Alguns planos a gente joga de um ano para o outro e a gente continua ali embalado. E a gente fica meio que perdido. Perdido no lugar, perdido nos sentimentos, confuso. Mas o povo de Deus já passou por isso. E a palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque ela nos ensina até hoje como a gente deve proceder. Porque eu falei sobre o Salmo de 137. Esse salmo foi escrito no meio de um exílio. E a definição de exílio é exatamente isso. É estar onde a gente não quer estar. É passar, e aquele novo local, aquele novo lugar nos remete a situações difíceis, tristes, complicadas. Às vezes a gente chama isso de deserto, cantamos aqui hoje, deserto. E aí a gente não queria estar ali. A gente não queria estar passando por aquela situação. É por isso que eu quero convidar você a refletir hoje, à luz da palavra de Deus, sobre os exílios da vida, sobrevivendo aos exílios da vida, logo no primeiro domingo do ano. Porque eu creio que não é só uma mudança de calendário, não é só uma folhinha que muda de dezembro para janeiro. Eu creio que o Deus que falou com esse povo continua falando até os dias de hoje. Amém? É por isso que eu quero convidar você a abrir o livro de Jeremias, do profeta Jeremias, capítulo 29. Eu passei ontem o texto para o pastor Betinho, né? Só do 4 ao 7, mas eu quero ler mais, eu quero ler a partir do versículo 1, pode ser? Jeremias capítulo 29, a gente vai ler do versículo 1, vamos ler uma boa porção, porque ler a palavra de Deus sempre é bom. Do 1 ao 19, tá certo? Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se, não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem.
Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Vocês podem dizer: o Senhor levantou profetas para nós na Babilônia. Mas assim diz o Senhor sobre o rei que se assenta no trono de Davi e sobre todo o povo que permanece nesta cidade, seus compatriotas, que não foram com vocês para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: enviarei a guerra, a fome e a peste contra eles. Lidarei com eles como se lida com figos ruins, que são intragáveis. Eu os perseguirei com a guerra, a fome e a peste. Farei deles objeto de terror para todos os reinos da terra, maldição e exemplo, zombaria e afronta entre todas as nações para onde eu os dispersei, porque eles não deram atenção às minhas palavras, declara o Senhor. Palavras que lhes enviei pelos meus servos, os profetas, e vocês também não deram atenção, diz o Senhor. Vamos orar? Pai, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Muito obrigado porque o Senhor fala até os dias de hoje. Continua falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, deixa eu só contextualizar rapidamente para a gente poder entrar no texto em si. A história você já deve conhecer, a história do exílio da Babilônia. O povo, depois de muito tempo pecando e errando e cometendo pecado contra o Senhor disse: basta, basta. O povo enviou vários profetas, vários servos dele para alertar o povo, mas o povo não deu ouvidos. É assim que a gente vê nesses últimos versículos aqui. O povo não deu ouvidos aos alertas do Senhor. E aí um desses profetas que o Senhor enviou foi Jeremias, o profeta Jeremias. Mais um dos profetas que veio para alertar o povo: olha, vocês estão pecando contra o Senhor, vai vir desgraça contra vocês. Despertem para o que o Senhor está fazendo e o que o Senhor está falando. Mas o povo não deu ouvidos. E aí tem algo interessante que a gente precisa dizer. Naquela época, existiam os profetas do Senhor, existiam os profetas que se diziam do Senhor e que moravam nos palácios. Eram os profetas palacianos. É o que a gente conhece hoje como bajuladores. Não chamamos bajuladores? Eram aqueles profetas que se assentavam ao lado do trono do rei para dizer: olha, meu rei, o Senhor é bonito, o Senhor é maravilhoso, Deus está com o Senhor, Deus está contigo, vá para a guerra, o Senhor vai vencer a guerra, faça isso, faça aquilo outro. Mas, na verdade, o que o rei queria era só um profeta que se dizia do Senhor para dar o aval, o avalizar, assinar embaixo o que o rei estava fazendo. Na verdade, os reis de Judá e de Israel, Israel já tinha ido para um exílio e agora só existia a tribo de Judá. Os reis de Judá já tinham se afastado há tempo dos caminhos do Senhor. E aí o que importava para eles era o que eles queriam. Eles estavam um pouco se importando por o que Deus queria. Mas eles colocavam profetas do palácio, palacianos, vulgo bajuladores, como a gente conhece hoje em dia, só para dizer: vá, meu rei, faça isso, faça aquilo outro, o Senhor está contigo. Infelizmente, existem profetas palacianos até os dias de hoje. Profetas que preferem dizer só coisas boas e maravilhosas, agradáveis aos nossos ouvidos,
Porque eles precisam vender o peixe deles, vender alguma coisa. Porque eles precisam agradar. Mas aí a história vai contar, a história vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer que esses profetas, eles não tiveram sucesso. Nos capítulos anteriores, a gente vai encontrar, inclusive, a ousadia desses profetas dizendo, olha, o que esses outros profetas que se dizem do Senhor, o exemplo de Jeremias, o que eles estão falando, o que eles estão dizendo, não levem em conta. Eles são profetas enviados pelos inimigos, eles são intrusos. Jeremias é preso, é jogado no fosso, no poço. Você talvez já conheça essa história. E é nesse contexto que a história se desenrola. O ministério do profeta Jeremias se desenrola até que Jeremias vê, Jeremias é um dos profetas que ele vê a Babilônia invadindo Jerusalém, tomando o povo, levando o povo cativo. Jeremias vê. Alguns profetas já tinham morrido, mas Jeremias presencia esse dia da invasão da Babilônia em Jerusalém. E aí, quando Jeremias tinha tudo para dizer, o que uma mãe diz para um filho traquino, o que é que ela diz quando algo dá errado? Eu não avisei, não é isso que uma mãe diz? Gabriel, tenho certeza que você nunca ouviu isso da sua mãe, né? Nunca foi traquino, irmã, eu nunca disse isso para Gabriel. Mas o que é que uma mãe, um pai diz para um filho traquino quando ele se dá mal? Eu não avisei a você? Eu não disse para você que ia dar mal, que ia dar ruim? Jeremias tinha tudo para falar isso para o povo, porque ele passou a vida todinha falando isso para o povo. Até que vem um exército de uma nação inimiga, invade, derruba os muros, queima os muros de Jerusalém e leva um povo cativo, escravo, para a Babilônia. E aí, Jeremias, quando tinha tudo para se vingar e dizer, eu não disse para vocês, Jeremias vai e escreve uma carta. Porque o que a gente leu aqui, a partir do versículo 4, é uma carta. Só que não é uma carta de Jeremias, porque talvez Jeremias tivesse o coração assim. Ele é um ser humano, um homem. Mas era uma carta do próprio Deus para o seu povo. Jeremias só fez escrever. E aí Jeremias escreve aquela carta e envia para o povo que estava escravizado lá na Babilônia. Porque um grupo foi, o que é que a Babilônia fazia? Levava a elite, os mais ricos, os nobres, os que moravam no palácio, a família do rei. Levou primeiro esses e deixou o povo mais humilde. Deixou o povo mais humilde. Porque qual era o que é que a Babilônia queria e gostava de fazer? Dizer, não, eu vou levar para o meu reino quem pode contribuir. Quem eles achavam que não podia contribuir, se fica lá, porque vai ficar a própria sorte, e aí, sem muro, tudo queimado, sem nada, esse povo vai morrer com o tempo. Então, deixa aí. Jeremias fica com esse povo. Jeremias tem a oportunidade de ir para a Babilônia, com a elite daquele povo, mas Jeremias se recusa e diz, eu vou ficar com esse povo. Eu vou ficar aqui, com a cidade destroçada, destruída, derrubada. Eu vou ficar aqui, porque é aqui que eu vou fazer diferença. E aí Jeremias escreve uma carta, foi essa carta que a gente leu, um pedaço dela, para o povo que tinha ido para a Babilônia. Esse é o contexto do texto que a gente leu. E aí tem algumas lições que a gente pode extrair dessa carta. A primeira delas é que no momento de confusão, onde a gente não está, onde a gente não gostaria de estar, onde a gente está onde não gostaria de estar, onde a gente não está onde a gente queria estar, no momento de confusão, de deserto, de exílio, é que a gente procura um culpado, é ou não é? A gente procura um culpado para tentar entender como que aquilo aconteceu, com a desculpa de dizer que a gente não quer que aquilo volte a acontecer. Porque se a gente encontrar um culpado, a gente encontra a culpa e aí a gente tenta fazer com que aquilo não se repita.
Mas, na verdade, a gente quer encontrar um culpado e a culpa para tentar aliviar a nossa dor. E muitas das vezes, achar um culpado e a culpa não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. E aí, vocês, como bons ouvintes, quero fazer uma pergunta aqui. Quem foi o responsável por esse exílio, por esse deserto, por essa escravidão, por essa deportação, desse povo que foi arrancado da sua terra, foi levado para outra terra, e lá na outra terra, o salmista diz, olha, estou triste, não consigo cantar, não consigo tocar. Quem foi o responsável? Se a gente for no versículo 1 do capítulo 29, que a gente leu, a gente vai encontrar aqui, olha só o que diz. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Será que foi o rei da Babilônia que fez isso com o povo? Por que eu estou perguntando isso? Porque quando a gente continua o texto, lá no versículo 3, a gente vai encontrar uma primeira dúvida. Olha no 3 o que é que ele diz. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor. Espera aí, então quer dizer que foi o próprio rei de Judá, o último rei de Judá, Zedequias, que mandou o povo, que selecionou o povo e mandou para a Babilônia? Foi Nabucodonosor, o rei inimigo, ou foi Zedequias, o próprio rei de Judá? Mas aí vem o versículo 4. Olha o que é que está no versículo 4. É Deus começando a carta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem deportou? O próprio Deus. O próprio Deus. Porque se a gente achar que foi Nabucodonosor, o rei inimigo, ok, normal. Se a gente achar que foi Zedequias, o rei vencido de Judá, complica mais, mas um rei posto, um rei que já tinha perdido o poder, o que é que ele poderia fazer? Mesmo sendo com seu próprio povo, mas era um rei derrotado. Mas quando a gente lê o versículo 4 e se depara com o próprio Deus fazendo isso com seu próprio povo, próprio Deus iniciando a sua carta, uma carta que o povo ansiava por ser uma carta de esperança, dizendo, olha, fui eu que deportei vocês. Já inicia a carta assim, fui eu que deportei vocês. Muitas das vezes, tentar achar um culpado não resolve o nosso problema. A gente só vai ficar mais preso àquela situação. Deus permite que desertos e exílios aconteçam para que o poder dele se aperfeiçoe em nós. Não é isso que o apóstolo Paulo fala? Que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa na gente. É ou não é? Às vezes Deus permite que algumas situações difíceis de compreender e de aceitar aconteçam para que o poder dele se aperfeiçoe em nós. Mas não para por aí. As lições que a carta traz não para por aí. Porque é nesse emaranhado onde a gente tenta descobrir um culpado e a culpa, o porquê que aconteceu aquilo, a gente tenta racionalizar, trazer para uma lógica humana o porquê que aquilo aconteceu. É nesse meio, nessa confusão, onde a gente não está onde a gente quer, exilado no deserto, que a gente começa a dar ouvido para vozes que a gente não deveria ouvir. A gente começa a dar ouvido para vozes que a gente não deveria ouvir. É onde falsos profetas entram e fazem a festa. Fazem a festa. Como eu já disse, se a gente voltar alguns capítulos, a gente vai encontrar até discussão de Jeremias com outros profetas palacianos. Profetas palacianos que chegaram a dizer que, olha, Jerusalém não vai cair.
Nós somos o povo da aliança. O povo de Deus, o povo da aliança. Deus nos prometeu coisas grandiosas para nós. Não adianta. Nós somos o povo da aliança, então nada de mal vai acontecer com a gente. E vejam, ainda que aconteça o que esse profeta aí está dizendo, ainda que aconteça, vai no máximo durar 2 anos. No máximo durar 2 anos. Meus irmãos e minhas irmãs, como a gente se depara com profetas palacianos? Como que até nos dias de hoje a gente se depara com profetas que fazem questão de dizer aquilo que a gente quer ouvir, que é doce aos nossos ouvidos, mas que no final só traz amargor, situação difícil. São promessas frustradas. Complicado enfrentar promessas frustradas. Não sei você, mas eu já me deparei com pessoas que chegaram a tal ponto de dizer que não queriam mais professar fé num Deus que não tinha cumprido com aquilo que ele tinha prometido. Mas, na verdade, aquela pessoa tinha ouvido falsas promessas de profetas palacianos, que no meio da confusão, no meio da dor, no meio do deserto, do exílio, como é sedutor dar ouvido para essas promessas. Promessas de prosperidade, de sucesso, de que aquele mal vai se encerrar rapidamente. E esquecem de dizer que, em meio a todo o deserto, em meio a todo o exílio, Deus tem sempre uma lição para nós. Que seria à toa passar por um exílio sem uma lição. Deus não brinca de ser Deus. Ele não faz isso de forma aleatória. Deus não brinca de ser Deus. Há sempre uma lição para tudo que acontece na nossa vida. Sempre. E se a gente ainda não aprendeu, não conseguiu extrair nada daquela lição, é porque ainda tem algo a ser aprendido. E foi isso que aconteceu com esse povo. Deus podia derrotar Nabucodonosor, podia derrotar a Babilônia, podia no tempo que ele quisesse. Ele podia derrotar em 2 anos, como alguns profetas palacianos falaram. Podia. Mas não foi assim. Não foi assim. E aí, tem um autor que eu gosto muito, Lloyd Jones, num livro que ele faz comentários sobre o Sermão do Monte, que algumas pessoas podem pensar até assim, dizer, mas que Deus é esse que diz amar o seu povo e permite essas coisas? Que Deus é esse? Meu irmão e minha irmã, esse é o Deus criador dos céus e da terra. Ele é o criador do universo. Ele me criou e criou você. E por mais que a gente não compreenda, a gente não entenda, a partir do momento que pela lógica humana eu tento definir o tempo que Deus deve agir, Deus deixa de ser Deus. Ele não é Deus. Passa a não ser mais Deus. Ele só continua sendo Deus, porque ele tem um domínio de todas as situações. É por isso que Deus diz, não, eu não vou atuar em 2 anos, eu vou atuar em 70 anos. Mas olha só, a carta continua. A carta não para por aí. Deus ele já começa sendo sincero, como sempre, dizendo, olha, fui eu quem deportei. Deus, ele faz um alerta para o seu povo. Cuidado com quem você dá ouvidos. Mas a carta não para por aí. A carta continua.
E o restante da carta, ela na verdade é uma poesia. São versículos que são muito conhecidos, meus e seus também. São versículos maravilhosos e que muitas das vezes a gente tira de contexto. Já vi muita gente lendo e relendo, sobretudo nessa época do ano, para fazer planejamento para o ano que se inicia. E esse final dessa carta realmente é maravilhoso, é belíssimo. Mas eu quero alertar você que não se esqueça do contexto. Porque se você retirar do contexto, o texto fora do contexto, ele perde o sentido, todo o sentido. E aí, eu quero ler novamente com você o que diz a partir do versículo 10. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Sabe o que é maravilhoso? É porque o Senhor diz assim: olha só, eu sou responsável por esse deserto. Eu permiti essa situação. Não deem ouvidos aos falsos profetas, aos profetas palacianos, que estão dizendo coisas doces, doçuras ao ouvido de qualquer ser humano. E qualquer ser humano que está passando por um momento difícil gosta de ouvir. Prestem atenção no que estou falando, diz o Senhor. Eu tenho planos maravilhosos para vocês. E sabe o que é maravilhoso? O ano se encerra, outro ano se inicia e Deus continua falando as mesmas promessas. Eu tenho planos maravilhosos para vocês. Só que essas promessas, ela vem com alguns requisitos. Quais são? Me busquem de todo o coração. Leiam a palavra do Senhor. Orem a Ele. Se humilhem diante do Senhor. Busquem a Ele de todo o coração. E só assim Ele se deixará ser achado. Achado. Aquele povo, ele estava sendo deportado, não foi à toa. Foram séculos e séculos, pouco se lixando para o que o Senhor estava dizendo. Sabe, quando eu olho para nós, como sociedade de um modo geral, quantos de nós, olha, não está nem aí para o que Deus está falando? Nós vivemos numa sociedade cristã. Eu estava vindo aqui, eu e Moana, a gente estava vindo aqui, e a gente veio pela Rota do Mar, mas por outro caminho não deve ser muito diferente. E a gente veio vindo e passando várias igrejas abertas, várias, inúmeras. Isso chama atenção para quem vai chegando aqui na região, né? Várias igrejas evangélicas abertas, templos abertos, pessoas, homens e mulheres, naqueles lugares, nos templos, pastores, professores, mestres ensinando, pessoas ouvindo. E o que isso tem feito de diferença na nossa sociedade? O que isso tem feito de diferença na nossa sociedade? Ou a gente está ali só para ouvir promessas que agradam aos nossos corações? E aí Deus vem e fala: olha, eu permiti que isso aconteça, mas tem o seguinte: eu renovo as minhas promessas diante do meu povo, de trazê-los de volta, retirar vocês da Babilônia, trazer de volta para um lar, onde eu vou habitar no meio de vocês. Só tem uma coisa: passem a me ouvir, deem ouvidos a mim, me procurem, eu vou deixar ser achado por vocês. E aí,
eu queria chamar a atenção, já para a gente caminhar para o final dessa reflexão, lá no capítulo 2, no versículo 6, desse mesmo livro de Jeremias. Se puder passar, capítulo 2, versículo 6. E aí, esse versículo é maravilhoso, porque olha o que o Senhor diz no capítulo 2, do versículo 6 de Jeremias. Diz assim: eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive? Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Sabe o que é que Deus está fazendo aí? Deus está relembrando da promessa que ele fez com o seu povo lá na época de Moisés. Ele está falando do Egito. Ele está dizendo: olha, um dia eu fiz uma aliança com o meu povo através do meu servo Moisés. Tirei vocês do Egito. Hoje vocês habitam numa terra que mana leite e mel, numa terra maravilhosa. Mas vocês desprezaram o que eu fiz por vocês. E esse fruto dessa terra se tornou repugnante para mim. E aí em Jeremias, capítulo 29, nessa carta, quando o povo é levado cativo para a Babilônia, no exílio, Deus, mais uma vez, ele restaura essa aliança. Sabe o que é maravilhoso, meu irmão e minha irmã? Que quando o Senhor, nosso Deus, mandou o seu Filho Jesus para morrer por mim e por você naquela cruz e ressuscitar, ele restaurou essa aliança. Quando, por meio do profeta Jeremias, ele disse: olha, lá na Babilônia, na cidade inimiga, junto com os seus inimigos, numa terra onde você não queria estar. Porque preste atenção, não é qualquer coisa. Aquele povo tinha passado por momentos de aflição. Aqui alguém já passou por uma guerra? Não, né? Graças a Deus que não. Mas tenta imaginar aquele povo. Pais e mães que tiveram seus filhos mortos por soldados da Babilônia. Pais e mães que foram levados escravos, cativos para a Babilônia sem seus filhos, sem outros parentes, sem amigos. Que provavelmente no trajeto entre Jerusalém e a Babilônia, que é bem longo e bem grande, não tinha carro, não tinha avião, que foram a pé, muitos deles morreram no deserto. Aí o Senhor, nosso Deus, diz assim para esse povo: olha, nessa terra inimiga, com esse povo inimigo, plantem, construam casas, orem pelos seus inimigos, deem os seus filhos que restaram em casamento a eles. Deem as suas filhas que restaram em casamento. Orem pela prosperidade dessa terra, porque a sua prosperidade depende da prosperidade deles. Vocês acham que seria fácil ouvir isso do próprio Deus? Deus dizendo para que eles abençoassem os inimigos deles? Eu só me lembro do Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, né? Dizendo: olha, orem pelos seus inimigos. Orem por eles também. Mas aí, a gente só se prende às coisas ruins, né? Quando Deus diz isso, Deus ele está restaurando a aliança prometida lá no Egito, que ele disse no início de Jeremias que tinha se tornado uma aliança repugnante, e aqui nessa carta Deus restaura essa aliança. Ele diz: eu vou abençoar vocês, e essa bênção depende do que vocês fizerem na terra inimiga. E quando o Senhor envia o seu Filho Jesus, ele restaura essa aliança em definitivo.
Meu amado irmão e minha amada irmã, que a gente não menospreze o que o Senhor já fez por nós. Porque o Senhor fala e fala e fala através dos tempos e dos séculos, através dos seus servos, das suas servas, de profetas. Deus restaura inúmeras vezes a sua aliança com o povo teimoso. Mas a gente só quer o nosso próprio bem. A gente só quer dar ouvidos a profetas palacianos e falsos que falam doçuras aos nossos ouvidos. Deus tem maravilhas para nós nesse ano de 2026. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Eu creio que Deus tem maravilhas para o seu povo, para a sua igreja, porque se naquela época ele falava no povo de Israel, no povo de Judá, hoje ele fala com a sua igreja. Nós somos esse povo aqui. Então Deus tem maravilhas, Deus tem promessas, Deus tem esperança de dias melhores. No entanto, é preciso que a gente ore pela prosperidade dessa terra. Porque a Bíblia vai dizer que nós somos peregrinos em terra estranha. A irmã Ana falou aqui que um dia nós vamos morar com o Senhor. Esse lugar, nós não pertencemos a esse lugar. Nós somos como exilados da Babilônia. Essa é a grande verdade. É por isso que às vezes o servo e a serva do Senhor acha que está tudo fora do lugar, porque nós não pertencemos a esse mundo aqui. Nós somos como que esse salmista que eu falei no início dessa reflexão e eu volto a falar no final, que está incomodado com tudo que acontece ao redor e que às vezes não consegue nem cantar. Se você se apegou tanto a esse mundo, a Babilônia, desconfie, porque nós não fomos feitos para esse lugar. Vivemos no exílio, essa que é a verdade. Mas aqueles que vivem exilados e que são servos e servas do Senhor e que hoje em dia recebem essa carta do profeta, através do profeta, escrita pelo próprio Deus, precisam compreender que as promessas do Senhor se renovam para nós todas as manhãs e que a gente precisa buscá-lo de todo o coração e orar por esta terra, porque a nossa prosperidade enquanto povo do Senhor depende da prosperidade dessa terra. O que você tem feito de bom por essa terra? O que você tem levado? Ou você tem só reclamado do que tem acontecido? Do exílio que você tem vivenciado, do deserto, da situação que você não queria estar passando, mas está. Eu quero convidar você a, nesse ano que se inicia, em 2026, a fazer diferença. Começar um ano diferente fazendo diferença. Começar um ano colocando seus planos de lado e colocando os planos do Senhor à frente. Porque é assim que nós, como povo do Senhor, devemos começar todo ano, colocando os nossos planos um pouquinho de lado e colocando os planos do Senhor à frente. Veja, Deus gosta de sinceridade. Coloque diante do Senhor o que você tem no seu coração, mas pare para ouvir o que Ele tem para lhe dizer logo em seguida. Ele quer sinceridade de você, mas Ele quer fazer o plano dEle em você e através de você. Essa é a proposta do Senhor para esse ano de 2026. Que as promessas do Senhor sejam renovadas na minha e na sua vida. Que a gente possa compreender e querer buscar Ele de todo o coração. Orar mais, ler mais a palavra, aprender mais sobre esse Deus que a gente vai viver pela eternidade.
E que a gente possa fazer diferente na nossa terra. Nessa terra que incomoda tanto, a gente tem que incomodar mesmo, porque essa terra não é boa. Mas que a gente faça a diferença. Que a diferença comece por nós, por mim, por você, por cada um de vocês. Que a gente possa levar a palavra do Senhor para o nosso local de trabalho, para a nossa rua. Se você se sente exilado e isolado no seu local de trabalho, é lá que você deve levar o Senhor. E que os planos de Deus sejam concretizados na sua vida e na minha vida. Vamos orar? Quero que você fique de pé, para que a gente possa orar. A gente pode cantar mais uma vez, Gabriel, em grupo louvor? A segunda música, Deserto. E pode já para vir para aqui. E enquanto a gente vai cantar essa música, eu quero convidar você aí no seu lugar a fazer isso. A colocar, olha, Senhor, eu tenho esse plano, eu tenho aquele outro, eu queria um emprego melhor, eu queria ganhar mais, eu queria estudar mais, eu queria evoluir, eu queria que esse problema fosse resolvido na minha casa. Mas eu quero também, e mais do que isso, ouvir a tua voz. Eu quero passar por esse deserto ouvindo a tua voz. Eu quero que essa carta aqui seja para mim, porque eu me sinto exilado. E sabe como termina essa carta que a gente leu até o versículo 19? Depois você vai ler com calma em casa. Aquele povo que ficou, lembram? Eu disse foram dois grupos, um que foi e outro que ficou. O povo que ficou foi um povo que não tinha entendido de nada. Nada, absolutamente nada. Foi um povo que dizia assim: nós temos rei ainda. Há um rei sentado no trono de Judá. Foi um povo que dizia: olha, a aliança de Deus com a casa de Davi. Deus disse para Davi que nunca um herdeiro de Davi ia sair do trono. Essa aliança está mantida, então tem um rei em Judá, nós temos uma nação, a cidade está acabada, destruída, mas a gente vai reconstruir e vamos ficar por aqui mesmo. Sabe o que Deus diz aqui nos últimos versículos, até o 19, versículo 19, depois você lê novamente o que a gente já leu hoje. Eu vou fazer dessa terra uma terra de doença, de peste, de desgraça. Sabe por quê? Deus promete bênçãos e misericórdias para quem está no exílio e promete desgraça, doença para quem ficou se achando e acreditando que tinha força na sua própria mão, no seu próprio braço. Que podia resolver as suas coisas e os seus problemas com a sua própria força. E Deus diz: olha, eu vou fazer o inverso. É o inverso que eu vou fazer. A minha aliança com a casa de Davi está mantida, mas não era com o rei Zedequias, porque quando a gente vai continuar a ler, a gente vai ver que Zedequias morre, que todos os descendentes de Zedequias morrem. E aí você pode se perguntar: e como é que a aliança de Deus foi mantida com Davi? Porque Jesus era descendente de Davi. A gente quer sempre dar o nosso jeitinho para resolver os nossos problemas. E Deus diz: não. Vocês aprendam de mim. Vocês dependem de mim. É na terra do exílio, onde vocês não gostariam de estar, que eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. Vamos cantar mais uma vez essa música? Enquanto isso, ora ao Senhor. Coloque isso diante do Senhor. Vamos cantar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esta noite. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor renova as nossas forças, colocando diante de nós, ó Pai, a Tua promessa mais uma vez de dias melhores. Enquanto isso, Senhor, fica conosco, nos ampara em todo e qualquer momento.
Fica com a gente, fica com as nossas famílias, com os nossos lares, ó Pai. Vai à frente de tudo. Essa é a nossa oração. No nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. Mas, irmãos, que palavra de Deus, né, irmãos? Eu fico muito feliz, irmãos, quando eu escuto uma palavra bíblica centralizada nas Escrituras. Nosso irmão aí falou claramente, irmão, Deus falou de forma clara para todos nós. Não é bem objetivo, muito clara, muito expositiva, muito exegética. E eu, analisando, irmão, alguns pontos, e a gente vai pegando alguns pontos que o irmão pregou de forma gloriosa, maravilhosa, que tocou muito no meu coração. É interessante notarmos, irmãos, que, veja, a pessoa, a figura, né, do seminarista Timóteo, que estava na condição de profeta nessa hora. Que o profeta, irmãos, é aquele que expõe as Escrituras. Não é o que anda vendo visões constantemente, sonha, está tudo certo, porém não é essa a intenção. O profeta, ele lê as Escrituras, ele passa o conhecimento que o Senhor trouxe a ele para passar para a sua igreja. E o que eu entendo, irmãos, é que no decorrer da história de Israel, Deus levantou grandes profetas, homens eloquentes, homens fiéis a Deus, homens de Deus, para falar com o seu povo. E, irmãos, é interessante notarmos que enquanto Deus falava a verdade para o povo, através do profeta, que Deus sempre usa um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, para falar ao povo. Mas a gente vê, irmãos, que esse mesmo profeta que prega a palavra de Deus com honestidade, fidelidade, o povo ouve, o povo muitas das vezes, de alguma forma, agradece a palavra que Deus trouxe a eles, mas muitas das vezes resiste à palavra de Deus. Quando o irmão trouxe aqui, uma palavra que me chamou muita atenção foi: deixe os seus planos de lado. Deixe os nossos planos de lado. E vivamos o que? Os planos de Deus. Veja, irmão, o irmão trouxe com uma perspicácia muito boa, positiva. Porque, irmãos, porque nós ouvimos sempre a palavra de Deus, a exposição das Escrituras, e no lugar de nós, irmãos, colocarmos, ouvimos e aplicar, nós endurecemos o nosso coração. O problema daquele povo foi que Deus trazia a mensagem, e quanto mais o profeta trazia a mensagem, o povo se endurecia o seu coração, porque queria viver o que eles queriam viver. Uma vida desassociada de Deus. Muitas das vezes, irmãos, a gente coloca sempre a família, o irmão, o pai, o tio, trabalho, material, tudo na frente de Deus, menos Deus no plano de Deus. Quando Deus fala, irmãos, lá em Mateus capítulo 6, versículo 31, ele diz: buscai primeiro o quê? O reino de Deus. E essas outras coisas vos serão acrescentadas. Sempre pregamos aqui primícias para Deus, irmãos. Primeiro Deus, trabalho para Deus, obra de Deus em primeiro lugar, além até da nossa família. Não é que você vai deixar de orar por ela, por o seu emprego. Não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo: priorize a minha adoração, a minha devoção. Primeiro, devote a mim, viva na igreja, viva em comunidade, trabalhe na obra, seja produtivo, seja ativo, seja firme, seja constante na obra de Deus. Seja, irmão, porque Deus recompensa. A gente tem que parar, irmãos, de ouvir bons sermões e não aplicar. Ano 2026, novamente, estamos aqui pela graça e bondade e misericórdia desse Deus que o irmão pregou aqui, que tem misericórdia do povo. Mas você vê, irmãos, que cuidado, há um alerta aqui para nós. Cuidado, o amor e a justiça de Deus, elas são desassociáveis. Deus ama
mas também Deus é juiz. Aquilo que aconteceu com o povo foi justiça de Deus. Deus amava Israel, mas Deus tinha que usar a justiça dele, porque o povo se rebelou contra Deus. Deu ouvido a vozes de profetas, como o irmão falou, palacianos, porque abriram brecha, abriram, irmãos, fendas no seu coração e colocaram outras coisas no lugar de Deus. Das primícias de Deus, davam a outras coisas. Cuidado, irmãos. Deus não vai nos levar para outra nação, nenhuma nação vai invadir aqui. Mas cuidado. A sua desobediência pode levar Deus a soprar o vento sobre a nossa casa. Por desobediência a Ele. E quando, irmãos, Deus, Ele vai agir, Ele age com severidade. Apesar dele buscar a restauração minha e sua. Mas o processo vai ser difícil. Deus sopra, irmãos, ainda o vento dele contrário. Para o quê, irmãos? Para te trazer mais para perto dele. O deserto, irmão espiritual, é uma verdade. É um fato, é real. E muitas das vezes você vai entrar dentro do vendaval por desobediência, e aí o que acontece? Você está no tumulto, você está perdido. Aí você vai colocar em Satanás, vai colocar erro no vizinho, naquilo que aconteceu. Não, se você parar para ouvir é Deus dizendo assim: meu servo, estou fazendo isso por amor a você. É o processo que você tem que passar, vivenciar e somente me servir e me adorar. Ouça profetas assim, irmãos. Aplique na sua vida, pelo amor de Deus, saia desse comodismo. É pecado. Jeremias vai dizer: maldito o homem que faz a obra do Senhor negligenciadamente. Não seja, irmãos, nécio na obra de Deus. Não seja negligente. Vamos trabalhar a obra de Deus, irmãos. Deus sempre vai ecoar. Talvez você esteja acostumado comigo, com outros que virão, e você diga: não, se acomoda. Deus não está falando por ele. Cuidado. Cuidado de se acostumar com o profeta e não dar valor. Porque tudo que vem é a palavra do Senhor. É a revelação da palavra de Deus. Deus quer assim. Eu estou lendo Jeremias, o último livro, para terminar a Bíblia de novo. Segunda, estou terminando, se Deus quiser, amanhã ela completa. E encerro a Bíblia, inicio novamente a leitura da Escritura. Para buscar em Deus conhecimento, a graça dele, revelador, para trazer para vocês. Mas Deus quer de nós, irmãos, reação. 2026, um desafio novo para todos nós. E a obra de Deus, carente de obreiros, de homens e mulheres de Deus, trabalhar na obra do Senhor. E cadê os obreiros? A igreja carece dos obreiros. Quando estão os obreiros saiu, foi para ali. Não, tá tudo. Não, foi passear de novo. Ele não, tudo é lazer, tudo. Não, irmão, tem tempo para tudo. Está lá em Eclesiastes, tudo tem o seu tempo. Se doe para Deus, pelo amor de Deus. Vamos avante. Deus chama um povo destemido, porque ele está no meio. Porque eu não quero, irmãos, passar pelas mãos do Senhor, ser chamado por Deus de uma árvore frutífera. Uma árvore que só está ocupando espaço, banco, sentado, e não se desenvolvendo na obra, seus talentos, seus dons, a qual Deus vai cobrar de nós, requerer de todos nós. Não coloque o seu dom, irmão, debaixo da areia. Não esconda o seu dom, coloque ele para Deus e dê para usar. Mas o mundo, né, irmão, nos cerca, e nos faz ver que as belezas estão aí no mundo, as coisas são boas, são maravilhosas, como Eva fez. Eita, que fruto bom, é desse que eu gosto. Foi lá, meteu a boca ali naquela fruta, tinha uma palavra de Deus dizendo: não coma, mas ela desobedeceu e pagou um preço. A gente pode pagar um preço, irmãos. Se você é crente, servo de Deus, você está entendendo o que Deus está falando.
O irmão já pregou claramente, foi para mim também. Foi para mim essa palavra. Coloque Deus em primeiro lugar, pelo amor de Deus. E você vai ver o quanto Deus vai te recompensar. Já diz lá em 1 Coríntios 15, 57. O seu trabalho não é vão no Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Domingo estaremos aqui, vamos ter ceia do Senhor, vamos retornar com a escola bíblica. Participem, venham. Buscar ao Senhor, trabalhar na obra de Deus, visitar, vamos evangelizar, vamos fazer a obra. Porque é disso que Deus está esperando de nós. Um povo obediente a Ele. E a obediência não está na fala, está nos atos, nas ações. Vamos dar ouvido à palavra de Deus, irmãos. Esquecer os profetas de palácio, tem muito, são vários. E ele aproveita o momento de maior fragilidade sua e minha. É quando você está dentro desse arcabouço, desse tumulto, sem saber de onde está vindo a voz. E ele se aproveita. Satanás sabe, irmãos, ele é metodológico nisso aí. Ele tem seus métodos. E ele sabe agir. Se você abrir a sua guarda sem uma vida de oração, sem leitura da Escritura, você não vai sobreviver muito tempo na casa do Senhor. Porque qualquer vento vai te levar. Porque você dá valor a todo vento de doutrina. Então, que Deus abençoe o seminário Timóteo. Palavra boa esta palavra. Palavra que veio ao meu coração. Palavra, irmãos, esclarecedora para nós. De que Deus cuida do seu povo. Deus renova a aliança com o seu povo. Mas Deus também entra com muita providência no meio do seu povo. E para encerrar, digo, irmãos, que foi na Babilônia que Jeremias, que o povo de Deus deixou de lado toda a idolatria. Foi no exílio babilônico, cativeiro babilônico. Deus tirou do coração deles a idolatria, porque permeava a idolatria. E a idolatria, irmãos, lá era imagem, era outras coisas. Mas também existe idolatria no meio dos crentes, que são filhos, são família, são lazer, são materialistas, são tudo. Pode virar uma idolatria para você. Tudo pode tirar você do foco de Deus. E aquilo que tira foco de Deus é aquilo que você está colocando mais no seu coração lá. Está ali afastando do Senhor. Cuidado, irmão. Eu digo sempre a Margarete, eu amo meus filhos, tenho um netinho, mas não sou refém de nenhum. Eu amo a Deus em primeiro lugar. Eu amo o Senhor em primeiro lugar. Tenho minha mãe, meus irmãos amo, mas em primeiro lugar o meu Deus. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe nessa noite. Obrigado mais uma vez.